E a coisa vai embora. E o Fábio, ele é proprietário da Lineart, produtos de decoração, né? Pensando em redecorar o seu ambiente, quadros, tudo maravilhoso, tá, gente? Então, deixar um abraço pro Fábio, que são as pessoas que estão aí apoiando o nosso projeto. E eu não posso deixar de mandar um abraço para a Luciana e para a Marina, da Arro, que vestem a gente, né? E vamos ver se até o final desse podcast de hoje dá certo a gente sortear uma camisa que não sei como seria possível fazer isso. Da Arro, que vai vestir a gente durante os nossos podcasts aí, também vai presentear quem fizer parte dessa família junto com a gente, tá? Então, se der certo, a gente faz o sorteio hoje. Se não der certo, a gente faz semana que vem. Tem problema? Ou depois a gente pode fazer ali oficialmente na página do Instagram, tá? Já tem página do Instagram, Caminhos da Cura Podcast. Como é que ficou no Instagram, Lucas, que eu não lembro de cabeça? Caminhos da Cura Podcast, @ Caminhos da Cura Podcast, esse no Instagram. Então, lembrando, gente, vocês que só hoje, nós estamos fazendo essa transmissão aqui pelo meu canal pessoal. E se você não é inscrito, aproveita e se inscreve aí, que tem mais de 90 vídeos falando sobre autoconhecimento também. Abaixo, aqui nos links, você vai encontrar, tá? Vai abaixo aí no vídeo, você vai encontrar os links que dão acesso ao canal oficial aí do podcast Caminhos da Cura, tá? E também as redes sociais da nossa linda mentora maravilhosa, deusa poderosa, fada madrinha de todos nós, que é gigante, tá? É gigante. Falta palavras e qualidades, às vezes, para definir ela. Eu acho que sim. Não, acho que não foi inventada ainda uma palavra. Esse podcast poderia ser você falando dela. E nós falaríamos a noite toda e teria uma fila de pessoas para falar sobre ela. Tá tudo certo, Lucas? Tá travando a nossa transmissão? A gente tá gravando. Em último caso, a gente possa gravar. Mas a gente pode continuar aqui. Pode continuar? É só questão de internet mesmo. Uhum. Não sei por que deixaram baixa a internet. Tá. Podemos continuar, então. Tá, então agora, Fernando, nós vamos falar um patrocinador. Autolocar. Tamo junto. Falta tamo junto. Tô ligada. Gratidão, senhora. Gratidão. Mandar um abraço pro tio Sérgio e pro tio Silésio. Silésio é pai do Lucas, que é o nosso produtor. E o Sérgio é tio, então, que é irmão do Sil, que também é nosso patrocinador. Então, tudo parente no final das contas. Família. No fim, a gente estamos todos em família. Tamo junto. É locadora de veículos, de carros, tá, gente? Sim. Então, se você estiver precisando alugar um carro, é tanto para pessoa física quanto para empresa, seja para um dia, para uma semana, para um mês, pode ter certeza que automóveis de qualidade você vai locar aí com o pessoal da Tamo Junto com o tio Silésio e com o tio Sérgio. Eles vão me matar, que eu tô chamando eles de tio aqui na live, tá? A gente pode abrir, Fernando, para nossa entrevistada? Então vamos... Eu gostaria de fazer aqui, antes, falar um pouquinho dela, né? Quer dizer... Eu quero ver. Precisaria de um podcast pra inteiro, assim, sem falar com ela, apenas falando dela. Que essa mulher, ela é um terremoto. Essa mulher é um terremoto, tá? Leia de Favre Stanger, nascida na Vila Maria, é a 6ª filha de uma família de 7 filhos, a mocinha criada na roça, lá com os irmãos dela, né, gente, mocinha da roça, sempre foi uma criança tímida, sim, muito tímida essa mulher. Hoje se considera uma mulher realizada com suas conquistas e empoderada. Segue sempre o seu coração e seu propósito de alma, cuidando de todos à sua volta com carinho, paciência e amor incondicional. E isso é muito verdadeiro. Então, senhoras e senhores, vamos dar boa noite para nossa querida fada madrinha, para nossa querida mãe Leia. Boa noite, seja bem-vinda aqui ao Caminhos da Cura, Leia. Boa noite. Nossa, uma honra para mim estar aqui nesse lançamento do podcast, que com certeza vai ser contribuição e já está sendo, né, na vida de muitas pessoas, para trazer, né, o caminho da cura. Então, meu nome é Leia, a Jéssica já me apresentou. Estou Leia, né? Estou Leia nesse momento. E sou terapeuta holística, sou mestre em Reiki há mais de 24 anos, trabalho com terapias e realmente sou realizada
E estou no processo cada dia, um processo de cura também, né? E a gente está sempre evoluindo, sempre aprendendo. Aprendo muito com a Jéssica também, com o Silvio e com todos. E estamos aqui juntos hoje. Eita, Não, coisa E se linda. não bastasse tudo isso, ela cozinha. E ela faz a melhor cocada que vocês podem comer na vida de vocês e os melhores bolos. Ai, amo cozinhar. Quando a gente tem É convite pra ir maravilhoso. lá pra Leia, a gente já deixa um espacinho no estômago, porque a gente Já sabe não que vai como voltar. 2 dias antes. Vai voltar de pança É cheia. porque de lá. vai voltar redondo já. Foi muito natural quando eu parei assim para meditar, para escolher quem seria a primeira pessoa para abrir esse projeto. Porque a função desse podcast, claro, é uma coisa que eu adoro, né? Assim, eu amo me comunicar. Eu realmente sinto que essa é uma da parte da minha missão aqui na Terra. Mas foi muito natural a escolha ser você, Leia. Assim, primeiro pelo nível de admiração que nós temos por você. E segundo, porque o teu caminho de cura, até onde eu sei, pelo que eu sei, pelo que eu conheço, ele é assim, sem explicação. Agora a gente vai contar para vocês que estão em casa sobre o caminho de cura. A gente não. Quem vai contar é a Leia, né? Do teu caminho de cura. E eu tenho certeza que as pessoas vão ficar emocionadas, assim como a gente fica cada vez que a gente ouve você contar a tua história. Então eu falei que você é a menininha lá que veio lá do interior, lá da Vila Maria, né? Mas em que momento o teu processo de cura, né? Assim, cura que eu digo é esse primeiro estalar de eu vou fazer alguma coisa diferente do que eu estou fazendo, porque você falou agora que você tá no Reiki aí, na vivência de Reiki há mais de 20 anos, são 23, 24 anos, né? 24 anos já. 24 anos no Reiki, num momento em que Reiki não era popular. Não. Na verdade, né, misticismo, né, achando que era religião, então Magia. então não era conhecido também, mas mesmo assim, né, como eu, no meu entendimento, mesmo atendendo as pessoas com estética, eu acabava fazendo reiki, as pessoas ficavam calmas, tranquilas, diziam, nossa, Leia, tua massagem é diferente, mas é que já aplicava o Tinha reiki, Já estava já funcionando. estava funcionando. Tá. O áudio da Leia tá bom ali para os meninos? O Lucas, o áudio da Leia tá bom? Uhum. Como que você se conectou com o Reiki? Que essa parte eu também não sei. Eu sei que o Reiki foi uma parte importante do teu caminho de cura. Sim. Mas eu queria saber como que você se conectou com o Reiki há 24, 25 anos atrás, onde não se falava sobre isso. Então, desde criança, né, sempre fui muito sensível. Eu disse que, né, a gente fala em mediunidade, todos nós temos mediunidade, né, dentro da espiritualidade. Mas eu tinha algo assim que eu não entendia muito. Eu tinha visões, eu acessava algumas coisas, falava, acontecia, e isso gerava um pouco de medo, de ansiedade para mim, porque eu era uma criança. Então eu sentia que existia algo a mais já, né, na minha intuição. Ainda mais lá no interior, né? Interior, né? A Cidade gente não tinha pequena. conhecimento, né? Uhum. E isso, né, já na minha adolescência, eu sentia muito isso. E quando eu comecei a trabalhar com estética, uma cliente minha me convidou para fazer esse curso de Reiki. Eu fiz com uma professora de Curitiba e foi assim mágico, assim. Eu já senti na hora assim a energia fluir. Eu disse, meu Deus, parece que eu já vivi isso, né? E me conectei muito com a energia de Jesus, que ele curava através das mãos também. E naquele momento eu disse assim, nossa, é isso que eu quero fazer. Achei. Me encontrei, Achei. né? Então foi assim que eu me conectei com o Reiki, fiz o curso e realmente me encontrei já. E como foi, assim, lá essa caminhada? Porque hoje o Reiki, ele é popular, né? Sim. Ele é bem aceito, ele inclusive existe no SUS, o Reiki, né? Mas 24 anos atrás, não era popular, né? Então, como foi essa caminhada para quebrar esses paradigmas e esses preconceitos com relação ao Reiki? Como é que foi esse início em relação a isso? Na verdade, como as pessoas se sentiam assim, calma, tranquilidade, quando eu fazia massagem, eu fui aos poucos dizendo, vou fazer massagem com o Reiki,
Daí as pessoas, mas o que é o reiki? Eu ia falando, né, que é energia, é amor, né, traz luz. E as pessoas foram ficando adeptas a essa terapia, vamos dizer. Ou seja, você foi colocando o Fui reiki colocando pelo isso, cantinho. até chegar e as pessoas me pediam, Léa, faz um reiki. Foi onde eu comecei. Que massa, cara. E se você que está assistindo, a gente ainda não conhece, tá? Fazer uma terapia com reiki, por favor, se dê essa oportunidade. Se não for com a Leia, encontre outro profissional. A nossa região aqui, graças a Deus, porque com a popularidade do reiki, como a Sui falou, aqui em Braço do Norte a gente tem no SUS, em Criciúma eu sei que tem também. Aí outras cidades eu não sei, mas ela é um tipo de terapia, né, integrativa que já é aceitada pelo SUS e isso, assim, ampliou muito esse leque de acesso das pessoas. Então, se você nunca fez, faça porque vale muito a pena, tá? E aí, tem uma parte da tua história, Leia, que é, pra mim, assim, é chocante, né? E o pior, ela não aconteceu uma vez só, aconteceu duas. E essa mulher tá viva aqui pra contar essa história. Então, Belíssima, por sinal, né? Brilhando, olha, ela brilha. Brilha. Vocês estão vendo que ela brilha, né? Não é só impressão nossa. Então, você tá aqui viva hoje pra contar a tua história, pra mostrar o teu caminho de cura. É um grande passo, né, Léo? Foi uma grande virada, assim. Como que Conta essa história pra gente, por favor. Assim, eu já ouvi, a gente já contou numa live. Já contamos aqui. Mas é que ela é muito inspiradora e demonstra o poder do sobrenatural, né? Além da física, além da matéria. Além do invisível, eu digo. Então, aí foi onde, né, a minha conexão com o reiki aumentou, na verdade, né? Em 2019, eu fui diagnosticada com leucemia. Não, 2009. 2009, eu tinha um filho de 7, um de 5 e um de 3. Eu estava sentindo dores nas pernas, fraqueza, algumas manchas, e eu procurei um vascular. Eu disse, eu acho que a minha mãe tem problema de varizes e circulação, deve ser isso. E eu fiz os exames. Quando eu fui mostrar os exames, ele me encaminhou com urgência para um hematologista. E quando eu cheguei, entreguei os exames, o diagnóstico foi na hora, assim, leucemia. Daí, não contente, procurei uma outra médica, uma segunda opinião, que confirmou. E nesse momento eu perdi o chão, assim, porque eu tinha perdido o tio que eu mais amava de leucemia, onde eu cuidei dele no hospital, eu vi todo o processo. Então, o primeiro momento foi, vou morrer. Vou morrer. Igual o tio, eu vou morrer. E entrei em desespero, porque, né, 3 crianças, foi assim... Como é que recebe uma notícia dessas? Eu fui para casa desesperada, chorei muito. Isso, 2 dias, assim, eu fiquei muito desesperada. E eu fui em outro médico, que era o único que eu tinha ido até o momento, meu ginecologista, Dr. Júlio Manfredini. E quando eu cheguei lá, ele viu os exames, ele disse, nossa, filha, como isso? Daí ele me falou, filha, quando na medicina não tem o que fazer, é hora do milagre. Eu estou há muitos anos dentro de um hospital e milagres acontecem todos os dias, mas basta você acreditar. E naquela hora virou uma chave dentro de mim, assim. E do desespero brotou uma esperança, né? E eu voltei para casa, olhei para os meus filhos e eu disse, não, eu vou me curar. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha internet, né? Mas eu tinha uns DVD, CDzinho daqueles. E depois eu fiz um outro nível de reiki com o Bodhija, que é um mestre lá de São Paulo. E ele disse, eu vou te ajudar na tua cura, no teu processo de cura. E ele disse, primeiro, o teu pensamento, que foi o que criou essa doença, né? Adoece primeiro o nosso pensamento, daí a gente passa para as emoções e daí vem para o corpo, né? E eu trabalhava uma carga horária de 17 horas no dia, eu não tinha tempo para mim. Nossa. Então, era o meu corpo gritando socorro, né? Olha para ti, Leia. Se você não para, o teu corpo te para, né? E nesse processo foi onde eu tive que parar. Fiquei do mês de setembro, era para outubro para novembro aí, bem no auge da estética, né?
E desse tempo onde eu tive que parar, e não falei para ninguém no momento, só para minha mãe, porque o meu mestre me falou, ele disse assim, Leia, não fala para ninguém. Por quê? Porque as pessoas ficando com pena, elas vão colocar a tua vibração lá embaixo. E você precisa estar numa frequência muito elevada para se curar. E foi assim. Todos os dias eu acordava de manhã e dizia, gratidão, Deus, por mais um dia, pela cura. Então, foi esse processo, mas foi um processo desafiador, onde eu digo que testou a minha fé. Teve momentos assim de desespero, de eu dizer assim, tá, eu desisto de tudo. E foi nesse momento de humildade realmente, de tipo assim, de desistir de tudo, que veio a força. Essa força que veio de dentro. Eu me desapego de tudo. Me desapego de tudo. E foi aí que veio essa força realmente que estava dentro de mim. E esse processo foi, eu vou dizer que não, foi difícil, desafiador, foi. Mas foi com leveza de eu acreditar que, como criança, eu acreditava que tudo era possível para mim, a cura foi possível. De uma forma leve. O reiki foi teu aliado nesse momento. Sim, e daí o reiki foi onde eu encontrei o equilíbrio, né, me auto-aplicando, o equilíbrio para ajudar nessa cura, né, nesse processo de cura, na verdade. Foram 64 dias, eu refiz os exames e quando o bioquímico me mandou mensagem, me ligou, na verdade, eu estava varrendo o pátio, e ele disse, Leia, tá aí sentada? Eu disse, não, mas posso sentar. E dele disse, teus exames não deram normais. Eu disse, uau. Como assim? Como assim? Mas eu já estava me sentindo muito bem, né? E eu fui fazer os exames, peguei os exames, mostrei para o médico, e ele, na hora, ele disse, não, vou te pedir para você repetir os exames. Eu repeti em 8 laboratórios diferentes. Nossa! Então, para comprovar a cura. E a partir daí, eu só agradeço, né? E foi então que eu realmente entendi que eu tinha uma missão e tenho uma missão até hoje aqui. Né? Que se essa cura aconteceu, tem um propósito, né? Para eu continuar. Para eu continuar. Nessa dimensão. Depois, porque hoje não tem segredo aqui não, assim, tá? Depois nós vamos chegar na parte que ela tentou te pegar de novo, né? Porque, ok, lá em 2019, foi isso? 2008? 2009? 2009, isso. Você com as crianças pequenas, aí você tem, né, essa... A força. A força, e é a força que cura, né? Sim. E como que isso mudou a tua forma de ver a vida, de ser você, a partir daí? Eu sempre fui uma pessoa calma, tranquila, assim, mas nesse momento, quando a gente vê que, tipo, é só por hoje, entendeu? Só por hoje. Então, eu vivo desde daqueles dias que eu passei ali de cura, eles são só por hoje. Eu sou grata só por hoje. Como se fosse o último dia e o primeiro dia de vida. E assim. O primeiro dia de novo? Só por hoje. Então, foi aí que eu aprendi a viver no momento presente. Então, as pessoas perguntam, Leia, como é que você consegue ser tão calma, tão equilibrada? Porque eu vivo nesse momento aqui agora. Ansiedade, claro que existe ansiedade, mas eu vivo muito no momento presente, porque quando a gente passa por esses processos de quase morte, a gente sabe que só existe esse momento. Pode ser que amanhã não esteja aqui, então, só por hoje. Que é o que existe de real mesmo, né? Que é o real. É o real. Agora. É o real. Nesse podcast lindo, agora. Aqui. Depois disso, aí você vem evoluindo no teu processo como terapeuta, porque você era esteticista, é isso? É isso. E aí você faz uma transição de carreira. E isso é muito importante, gente, porque acontece uma coisa. Essa é batata para quem começa a fazer o processo de expansão de consciência. Se a gente não está alinhado com aquilo que a gente faz profissionalmente, começa a dar um ciricutico na gente. Dá. Né? Sim. Você não... isso aqui não... Não tá certo, eu não tô sentindo que eu tô no caminho certo, não... Tem alguma coisa errada. Eu comecei a expandir minha consciência e eu fazia... Mais perto? A Suiane mais perto. Suiane, pra você ficar com a boca direcionada. Hoje é treino também, que é o primeiro programa, tá? Estamos aprendendo.
Um pouquinho mais perto? Tá. Ok. Isso! Vai ficar bem bonitona a nossa voz nesse vídeo no YouTube. Eu trabalhava com rádio e eu sempre amei me comunicar. Isso é uma realização da minha criança, assim. E quando eu comecei o meu processo de expansão de consciência, o meu caminho de cura, eu estava no jornalismo, eu fazia jornalismo. Então eu acordava, minha última coisa antes de dormir, era repassar as matérias, porque o pessoal que fazia o departamento de jornalismo mandava as matérias que de manhã iam sair, poderia ser que de madrugada tivesse alguma atualização. E de manhã, quando eu acordava, era a primeira coisa que eu fazia. Então era passar a pauta de notícias que iam pro ar. E notícias Pesadas, pesadas, gente. Eu tive crise de pânico, né? Por causa desse universo do jornalismo. Eu não dei conta de lidar, porque você imagina, todo momento, todo instante, aquilo ali dentro da sua mente. E matou, e roubou, e picou, e sequestrou, e é corrupto, e entende? Aquilo foi armazenando. E aí chegou num ponto que eu disse, eu não quero mais isso aqui não tá certo, não é mais congruente com quem eu estou me tornando, com quem eu quero me tornar. E não foi um processo simples, transitar de carreira, né? Quando eu fui para abrir a minha clínica lá junto com a Deva e com o Silvio, além de não ter um pila para poder fazer esse processo, né? Então, assim, a questão financeira gerava muito medo, porque eu tinha uma segurança financeira naquele lugar de rádio, como jornalista, e aí, de repente, eu vou para um universo que eu não sabia ainda como que o dinheiro se manifestava dentro daquele universo. E foi muito interessante, porque na época eu tive crise de hipertensão, fui parar no hospital. Hipertenso. Isso com 27 anos de idade. Então, como é que foi para ti o teu processo de transição de carreira lá de uma clínica de estética, que até onde eu sei bombava, Sim. para terapeuta? Sim, na verdade, eu sou muito grata a Deus que sempre deu muito certo tudo que eu fiz na minha vida. Só que eu vejo, assim, que de 7 em 7 anos eu mudava, assim. Né? São os Comecei setênios, né? Você eu tem ia isso. comentar isso também. Eu trabalhava com massagem, daí comecei a colocar aparelhos, enfim, e sempre fila de espera, né? As pessoas que estão me ouvindo aí, vendo, sabem o quanto tinha procura. Tinha que esperar para fila de ser espera. atendida. Daí depois eu escolhi fazer maquiagem, daí também era loucura. Era tipo fila de espera, só que maquiagem daí era assim, né? Programado para o ano todo, né? Também. Também algo que eu gostava muito. E depois eu escolhi fazer curso de sobrancelha fio a fio, que também bombava e foi onde eu ganhei muito dinheiro também. E grana rolando ali. Rolando. Imagina que eu cobrava R$500 a sobrancelha naquela época e tinha fila de espera. Só que as pessoas saíam de lá se achando linda, só que eu via que aquilo era fora. Era superficial. Elas buscavam a estética porque geralmente dentro estava faltando algo. E aquilo começou a mas não é isso. Daí, lógico, né? Vem aquilo, mas e o dinheiro que você ganha, né? Porque, na verdade, ganhava muito dinheiro. E até foi um cunhado meu que me incentivou a fazer curso de hipnose. Ele disse, Léo, tu tem tanto jeitinho assim com as pessoas, por que você não faz terapia? Daí veio aquele negócio, mas e o dinheiro? E o dinheiro? Eu ganho tanto dinheiro fazendo o que eu faço. E saí de lá, marquei o curso, fiz o curso em Florianópolis de hipnose condicionativa. E cheguei do curso, disse, agora eu vou encerrar minha agenda. Eram 4 meses de agenda ainda que eu tinha, né? E comecei a já divulgar o meu trabalho. E quando eu vi, eu já estava fazendo reiki hipnose. Daí eu disse, meu Deus. Claro que, né, isso aí é uma crença, na verdade, dos terapeutas de não cobrar. Às vezes eu questionava, né? Estou ajudando a pessoa e cobrar. Mas depois eu entendi que no próprio reiki, quando existe a troca, né, o equilíbrio entre dar e receber, a energia flui muito mais. Né? Que é a grande estrutura do universo, que né? É isso, né? Dar e receber. A troca. E foi assim a transição. E eu comecei a fazer reiki, hipnose, daí fiz curso de barras. E daí, realmente, assim, disse, não, desisto da estética e agora eu vou trabalhar com isso. E foi uma autorrealização, assim. Ainda mais, já me senti, assim, plena. Mas algo que você pode contribuir, né?
com a humanidade para ajudar. Foi Então, algo assim, eu me encontrei. eu me encontrei de verdade. Precisei Aham. trilhar todo esse caminho para chegar ali. E aí eu entendi que a minha cura estava me levando para esse processo, né? De ajudar as outras pessoas também a se curar. Para quem trabalha com essa linha e também para quem não trabalha. Eu gosto muito do professor Hélio Couto e, inclusive, se você não conhece o trabalho do professor Hélio Couto, que é um grande mestre de física quântica no Brasil, né? A gente tem grandes nomes internacionais, Deepak Chopra e outros, o Amit, mas no Brasil a gente tem esse grande nome que é o nome do professor Hélio Couto. E tem uma das palestras que você assiste com ele, que ele diz assim, tá, tu quer se curar, tu quer despertar a tua consciência, e aí a primeira coisa que você quer é o carro, apartamento, dinheiro, né, uma Ferrari, e tudo bem, faz parte do teu processo. Mas e depois que você conquistar tudo isso, o que você vai fazer com o poder que você despertou? Porque a autocura, ela traz controle mental. Não existe autocura sem controle mental, sem você aprender a controlar e escolher e organizar o que você pensa. E isso vai se espalhar depois por todo o teu sistema também. E quando você tem controle mental, automaticamente, isso foi um amigo meu, Juan, que me deu esse toque, você começa a se destacar no ambiente onde você vive. Porque você passa a ter mais conhecimento das pessoas. E as pessoas começam a te seguir. É uma coisa inevitável. Natural. Tá? É natural É, isso mas- acontecer. Por quê? Porque o teu padrão vibracional também muda e o Sim. teu campo, né, magnético aumenta e eletromagnético também. E depois que você tem o conhecimento, e aí você tem o carro, o apartamento, o dinheiro, a casa na praia, as viagens, depois disso tudo, o que você vai fazer? Não sobra muita coisa a não ser ajudar as pessoas. É. E Missão muitas de vezes vida. a gente vê essas situações que acontecem, doenças, ou seja lá o que for, como vilões, né? São a parte ruim da minha vida. Mas muitas vezes é o que te dá o impulso, né? É o que te faz realmente transformar para aquilo que realmente precisava fazer, né? Então, por exemplo, a leucemia foi um empurrão. Foi. Será que a Leia teria chegado, né? Todo esse caminho de terapia sem a doença? Sim, por isso que eu sou grata pela doença, né? Que loucura É isso. uma virada de chave também. Dai Eu graça na consegui desgraça. agradecer. Que eu acredito que, na verdade, é a aceitação, né? Que aquilo tem um propósito na tua vida, né? Adoecer. E a gente sabe, tem comprovação de que 90% das doenças são somatização do nosso campo energético, né? Então, adoece primeiro o nosso espiritual, depois o mental, depois o emocional, depois o físico. Então, eu acredito que sempre que uma doença se manifesta, é algo para te olhar, e quando você aceita que aquilo tem um propósito na tua vida, você se cura, e além da cura, você evolui muito, né? Espiritualmente. Então, tudo tem propósito na nossa vida. Então, e aceitar, eu acho que foi a melhor forma, eu acho, para a gente para o caminho da cura, né? Eu vejo as pessoas que eu atendo com câncer, por exemplo, sempre tem o fundo emocional, e a gente tratando o energético, às vezes as pessoas se curam e dizem assim, mas como que eu me curei? Porque tratou o energético, porque, claro, a medicina é muito importante nesse processo, mas quando você trabalha junto o energético, tudo fica mais leve, e aqui acredita na cura, daí é muito mais fácil. Aquele que crê tudo é possível. Sim. Não é alguma coisa, é tudo, É tá? tudo. Eu aprendi com o Vonei essa. Uma outra cura grande que eu sei que você teve, está tendo, está dentro do Sim. processo, por exemplo, estar aqui hoje nos estúdios falando nos microfones. Nossa. Né? Como é que é? Porque quando eu li aqui um pouquinho da tua história no começo, tinha uma coisa destacada ali, tímida. Tímida. Como é que essa menina, de pé no chão, lá do interior, fala desse teu processo de timidez com o falar, de soltar a voz, assim, como é que tá sendo isso pra ti? Sim, é realmente a maior cura. É a maior... Para mim foi mais desafiador do que a leucemia. E muita gente sofre disso, né? Muito, e com certeza, né, muitas pessoas que estão ouvindo, né, isso faz muito Também tem. sentido, que a gente vê que o maior medo é o medo de falar em público, né? Uhum. E eu, uma menina lá do interior, né, de uma família alemã, que muito fechado, que a gente não conversava, enfim, né, o meu pai só olhava, a gente já sabia
o que tinha que fazer. Corre. Foi um dos maiores desafios. E eu acredito que depois do curso de barras, me empoderou também, e as terapias com a Jéssica, as primeiras que eu fiz aqui também me ajudou a liberar os traumas, né, da minha infância, da escola, né, muitas coisas que se sucederam na minha adolescência também. E olhar para isso foi, assim, curador. E hoje eu estar aqui falando, com certeza é a maior cura da minha vida. Que lindo isso! E ainda estou no processo de cura ainda para falar, né, em público. Há 20 dias atrás, a Jéssica me ajudou em mais um processo, cavamos mais uma crença, na verdade, que a gente liberou, mais uma camada. Ali, né? E assim a gente vai se curando, né? Então, eu estar aqui falando, como meu marido diz, me surpreende. Abençoada, inclusive. Abençoada. Né? Palavras abençoadas. Palavras abençoadas. Como é que tá? Edson. Tá, a gente pode seguir falando? Tá tranquilo? Tá normal? 58 pessoas ao vivo com a gente? Isso é bom? Isso é muito maravilhoso. Tá. Então, mandem perguntas. Mandem perguntas para nossa entrevistada, para nossa mestra Leia. Manda perguntas sobre isso que ela tá falando aqui e tal. Aproveita, gente. Não é todo dia. Todo dia, não é fácil essa agenda, achar pegar espaço na agenda dessa mulher. Não é uma tarefa simples, né? Vamos aproveitar para aprender também, né? Ô, Leia, eu queria te perguntar, como é que a Leia adulta hoje olharia para aquela criança tímida, né, que viveu aqueles desafios? Como é que você se sente quando, entre aspas, olha para trás, né? Sim, quando eu olho para minha criança hoje, tenho certeza que ela tem orgulho, né, de quem eu me tornei. Mas hoje eu vejo assim que ela, por muito tempo, eu esqueci dela, né? E eu sempre digo para ela hoje, eu estou aqui inteira para você. E hoje não tenho que temer, estou aqui, adulta. E o que faltou para essa criança agora eu consigo dar, né? Porque, na verdade, a falta, né, da criança de uma família com 7 filhos, eu sou a 6ª, então sempre existe a falta. Mas hoje eu compreendo que eu recebi o suficiente, né, dos meus pais. E o que falta hoje eu digo para ela, estou aqui inteira, estou aqui para segurar a tua mão, então vamos lá, firme. Agora eu te conduzo. Já mãe para essa criançada toda, né? A minha só com uma não deu conta, tudo bem que eu era uma criança que valia por 7. Valia por 7 criança. Então, primeiro a gente tem o reiki, depois a gente tem a hipnose, além de tudo ela também é hipnóloga, ela também hoje não atua mais com a hipnose. Não. Só se precisar em algum trabalho. Eu trabalhei bastante em condicionativa para condicionar os alunos a passar no estudo, lembrar de tudo que estudou, enfim, eu fiz bastante esses processos. E depois eu escolhi ficar com o reiki na época, né? Porque o reiki traz muito o equilíbrio, né? A gente fala o que é o reiki, né? Muitas pessoas nem sabem o que é, né? Sim. Então, o rei é a energia do universo e que é a nossa energia vital. E quando nós somos iniciados no reiki, a gente capta essa energia da fonte, a gente traz até o nosso coração, onde se funde com a nossa energia vital, e assim a gente transfere energia através das nossas mãos. Pode ser aplicado o reiki através dos olhos também, eu faço muito isso, né? Principalmente. Tá explicada, agora entendi. Eu não sabia que isso era possível. Explicado. Entendi. É possível, né? Assim como a hipnose. Então, ela vai reikiando e hipnotizando a gente pelos olhos dela, gente. Isso. E a gente aplicando o reiki, não cura o reiki. A gente diz assim, o reiki cura não. Mas o reiki equilibra. O que faz? O nosso campo energético tem os chakras, que é onde a gente troca energia um com os outros, né? Com o universo, com o ambiente. E quando a gente recebe o reiki, nós temos a energia polarizada, positiva e negativa. E o reiki é uma energia neutra, como o coringa de um baralho.
Então, quando a gente vai aplicar o reiki, aonde tem a deficiência da energia, positiva ou negativa, ele vai suprir. Por exemplo, quando está muito escuro, joga um pouquinho de claridade. Está frio, joga calor. Então, o reiki, essa energia é neutra. Então, ela faz isso. E quando o corpo está em equilíbrio, ele começa a produzir hormônios, como melatonina, endorfina. As pessoas param de tomar remédio para dormir, para depressão, ansiolíticos. Até porque os principais chakras, até onde eu sei, estão localizados nas glândulas, né? Sim, nas glândulas endócrinas. Né? Que faz a Então, produção de hormônios, isso, enfim. e é isso que o caminho é um método, a gente fala, né? O caminho para a cura, porque o corpo estando em equilíbrio caminha para a cura, né? Para a saúde perfeita. E não existe felicidade sem saúde, né? Sem saúde, né? E existem, né, Leia, vários tipos de reiki, né? A gente tem o Zui, a gente tem xamânico. Hoje você trabalha com qual? Ou com quais? Sim, eu sou mestre em Reiki Usui, né? Que há 24 anos eu me formei. E há uns 10 anos eu fiz o xamânico, fiz um curso em São Paulo e um com o Rafael. E eu me identifiquei com o reiki xamânico porque traz a força da natureza e eu sou muito conectada com a natureza. Então, é um sistema diferente. Na verdade, a gente fala reiki, que é a energia do universo. Né? E o reiki xamânico ele é potencializado com a energia da natureza, com o animal de poder, direções sagradas. Então, é um sistema que não é melhor, né? Mas a força é diferente. É diferente, a força é diferente. E, inclusive, a Leia tá com um curso online agora, que é uma curiosidade minha, na verdade. Como é que aprende a fazer curso, no caso, reiki online? Porque até onde a gente sabe, tinha suas turmas que você atende lá no seu espaço, no meio da mata, lá na cachoeira, né, no Recanto Feliz. E também as turmas sempre lotadas, sempre cheias. E agora você deu esse passo de ir para a internet com o teu processo de cura da tua fala, né? Abençoando as pessoas aí na sua fala. Fala um pouquinho pra gente desse curso aí que tá online, né? Já aproveita e já vendeu um pouco desse curso. E, na verdade, não é nem aceitar, é entender que tudo foi como foi e compreender a vida deles como foi, né? E quando a gente compreende que tudo isso que acontece na nossa vida vem de lá de trás e a gente honra nossas raízes, é como uma árvore, né? Se a gente não tem a firmeza de honrar que a gente recebeu o suficiente, a vida, né, dos nossos pais. E aí tá embora a gente muitas pessoas nem conhecem o pai, né, como a Jéssica, mas a gente é honrada onde a gente veio, a gente tem força. A gente tem o nosso lugar, e traz isso na constelação, o nosso lugar de força no sistema. E aí sim, né, a gente diz que quando as raízes estão profundas, sólidas, a gente consegue crescer e dar frutos. Né? Então, eu sempre falo, eu tenho pai e tenho mãe, que eu tenho a força da vida. Então, só pela vida a gente tem que ser grato, né? E a gente só está aqui graças a eles. Então, a constelação traz isso, esse movimento. E trabalhando com as constelações, eu vejo quanto está tendo de cura realmente, sabe? Do feminino, do masculino, né? Do movimento da alma. Então, é muito lindo o movimento da constelação. Assim, uma coisa que eu percebo, eu acho a constelação muito poderosa, porque ela ensina a gente a incluir aqueles que a gente exclui muitas vezes, né? Que são os vilões, no nosso caso, nossos pais, né? A figura masculina, né? Nossos casos, meio da Suiane. A gente é tão amiga que se junta aqui em algumas coisas. Semelhante se atrai. Sim. Mas eu acho poderoso como a constelação, ela te ensina a olhar para aquilo ali e incluir aquilo no teu sistema. A olhar para o caso que o meu pai não é um vilão, ele pertence ao meu sistema. E eu acho isso uma coisa muito poderosa na constelação, né? Porque a gente passa, às vezes, nós poderíamos passar uma vida inteira excluindo, tendo raiva, se vitimizando e... Inclusive, eu dizia... A constelação ensina a gente a incluir isso. Quando alguém perguntava, eu dizia, não, eu não tenho pai. Não tenho. Mas como assim? Não, eu vim parar pela força do destino aqui nesse planeta. Né? Dentro disso, agora, a pergunta que veio. Porque gera muita polêmica. E eu
agora não mais, mas eu já fiquei muito engalhado nisso. Uhum. Então, atenção, senhoras e senhores. Tan, 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 tan. Pessoal do corte aí depois. Meu filho lindo, Murilo, maravilhoso. Murilo. A constelação traz honrar pai e mãe. Sim. E aí eu gostaria de entender, dentro do teu ponto de vista, do Uhum. conhecimento da constelação, afinal de contas, o que é honrar pai e mãe? Por quê? Uhum. Como terapeuta, eu atendo muitos casos, por exemplo, de pessoas que sofreram abuso dos próprios pais, Uhum. né? Ou que se criaram em ambientes com mães altamente narcisistas, controladoras, violentas. E aí, é claro que a pessoa chega na fase adulta, né, com um Uhum. pé de trauma, né, cheio de Um de terapeuta trauma. ali Sim. fica... né? E aí, quando a gente vai, né, para essa condição de honrar pai e mãe, mas afinal de contas, nesse que é? ponto de Aham. vista, o que é honrar pai e mãe? Sim, por isso que eu digo que é desafiador, né? As pessoas a entender o que é honrar pai e mãe. Por isso que eu digo, não é amar e não é conviver. Mas honrar é honrar a vida, né? Apesar de tudo como foi. Por isso que a constelação faz esse movimento. Primeiro, ela olha para a dor, né? Se teve abuso, se teve falta. Tu traz à tona todo esse sentimento, né? E você vai liberando o campo, que é um fenômeno que acontece, né, numa constelação familiar, vai liberando essas dores. E não que você vai amar e vai olhar, querer conviver com teu pai e tua mãe, não. Você vai simplesmente entender que você só está aqui graças a teu pai e a tua mãe, Uhum. independente de como foi. Então, honrar é honrar a vida, né? Dentro dos mandamentos, tá, né? Honrar pai e mãe. Não quer dizer conviver, não quer dizer amar, mas sim honrar a vida. Eu... Pode Pode, falar. né? Não, vai, sim. Vai. Não, porque falando de pai e mãe, então agora me surgiu uma dúvida em relação à adoção, né? Sim. Eu tenho meu pai e mãe biológicos de geração. Como é que nós incluímos? Eu sou uma criança adotada, por exemplo. Tá. Como é que inclui isso na constelação ou não inclui? Uhum. Como é que esses pais adotivos eles entram no meu sistema? Sim, isso inclui. Na verdade, quando a gente faz constelação com filhos adotivos, primeiro a gente coloca os pais biológicos, né? Sangue Porque a daí, gente nesse traz, né, a herança de todo esse sistema dos pais biológicos, Sim. né? Então, é reconhecer que você está aí graças aos pais biológicos. E daí sim, os pais de adoção do coração, incluindo também. Então, eu digo que são abençoados, que têm a força de dois sistemas, né? Do sistema biológico e a força por amor de outro sistema. Então, eu digo que Então, as eu crianças... posso honrar dois sistemas. Sim, com certeza. Sempre boa. tive Excelente curiosidade sobre pergunta, isso. Suiane. Porque, né, são N situações, mas se eu sou uma criança adotiva, que sistema que eu tô honrando? Sim. Né? Muito bom isso. Sim, e na Então, eu sempre verdade, tive- muitas crianças, muitas pessoas, adultos, adolescentes, enfim, que eu atendo com constelação, nunca quis olhar para o sistema de origem. E daí vem falta, daí vem vícios, daí vem ansiedade, depressão, porque da onde que eu vim? Né? E sempre existe uma falta, porque o que a gente trabalha daí é a rejeição, porque foi rejeitado. Sim. Né? E a constelação traz isso, não. Eu vou ver da onde eu venho, né? E daí vem o que? As raízes. Aí é onde ela vai encontrar força para ir para a vida. E honrando os pais biológicos, agradecendo a vida e quem adotou por amor. Então, né, a nutrição eles receberam dos pais adotivos, né? Mas a vida dos pais biológicos. Então, ali encontra força, encontra o lugar de força. E daí sim, eles conseguem ir para a vida. E em contrapartida, se eu sou uma criança não adotada, por exemplo, eu cresci sempre sozinha em. Como é que chama? Situação de rua? Essas situações assim. Ainda assim eu honro um sistema. Sim. Daí Um seria os mais orfanato, distantes. por exemplo. Um orfanato. Ainda assim eu honro um sistema porque é aquele da onde eu vim, certo? Sim. Né? E quando a pessoa não conhece os pais, a gente pede para visualizar assim, uma luz, isso que eu ia a vida, perguntar. né?
como é que a gente trabalha se eu não conheço nenhum dos dois, ou se eu não conheço um, né? Porque por exemplo, se eu conheço a minha mãe, a gente sabe Tem de uma alguma base coisa de informação daquele ali, sistema, né? Sim. Mas se eu não conheço, como é que da onde que eu vou começar, né? Sim. É possível também. Antes é aceitar que você veio, né, de um ventre, de um sim, né? De um sim, de um pai e de uma mãe, né? Então, que essa herança ele traz, né? Desse sistema. Então, é olhar para isso, para as raízes. Eu tive um grande aprendizado. Me dá o celular aí. Isso aí. Eu ia te chamar de Lu. Acho que a Lu tá falando da Tá gente. falando da gente, ela tá assistindo a live. O pessoal gosta muito, né, da constelação aqui. Muita gente falando, né? Quero muito curso de constelação. A Ramona falando. Como é que tá a nossa transmissão? Tá travando bastante ainda? Tá. Mas o áudio tá fluindo? Tá. Teve uma... Inclusive eu fiz uma palestra uns 15 dias atrás, onde eu falei sobre isso. Um dos grandes pontos no meu caminho de cura, que minha encrenca ali, era com o fato de não ter conhecido meu pai. Que eu falava antes, né? Eu não tenho pai. Eu saí do nada para a existência. De luz. E aí, um dia, dentro de um dos meus processos terapêuticos, eu questionei a criação, ou a minha própria consciência, do porquê que eu escolhi passar por essa experiência de não conhecer o meu pai biológico. Eu questionei isso. E a resposta foi certeira e ela preencheu meu coração. A resposta foi para que você aprenda a amar incondicionalmente. Ou seja, como é que eu amo um ser que eu nunca vi, eu não sei quem é, eu não sei se ele tem qualidades, se ele tem defeitos. E eu falei, como assim? Aí a resposta, de novo, né, pela minha consciência, foi: ame-o porque ele existe. Ame porque ele existe, porque se ele não existisse, você não existiria. E isso, assim, deu uma virada de chave nessa encrenca interna que eu tinha, né? Não é um trabalho simples, porque eu sei que eu não sou a única pessoa que, enfim, né, vive essa situação. A Sui também tem uma história semelhante. E são anos, assim, de terapia, mas eu sinto que quando eu entendi essa resposta, porque é muito fácil você amar quem te trata bem, quem tá ali com você todo dia, que dá amor, que dá carinho, que dá aceitação. Agora, como é que eu amo alguém que eu nunca vi? E aí isso trabalhou... Que ainda assim tem um impacto tão grande na minha história. Porque senão eu não existia, né? A minha história faz parte da história dele. E vice-versa. E dentro desse processo da constelação, Leia, eu preciso perguntar isso para você, antes da gente encerrar. Como é que tá o nosso tempo, Lucas? Tá. Tu quiser selecionar algumas aí, porque eu não consigo acompanhar aqui pelo... Tem bastante. Eu tenho que voltar. Se tu quiser ir olhando, Sui. Tá, Eu preciso perguntar, Leia, porque isso tem dado muito pano pra manga na internet, a questão da constelação familiar. Inclusive, tem uma menina aí no TikTok que faz um movimento, assim, muito pesado contra a constelação familiar. Inclusive, acusa o Bert Helling de nazista, né? Sim. E que isso não tem base nenhuma, porque ela estava sendo usada, né, dentro dos júris. Sim. Não sei até onde tu tem informação sobre isso, o que tu poderia comentar para contribuir, porque eu tenho certeza que as pessoas vão lá na internet digitar o que é constelação familiar, elas vão encontrar a parte negativa ali dentro desses comentários. Como tudo, na Como verdade, tudo, né? Tudo Como tem, qualquer né? coisa. O ônus e o bônus. O ônus e o bônus. Então, o que você sabe, o que tu entende, assim, dessa questão? Até uns 15 dias atrás veio uma psicóloga, né, a procurar constelação e até a gente conversou sobre isso, né? O quanto que está impactando, mas eu acredito que, porque bate muito também, né, com os psicólogos, né, trazer isso. Sim. Mas, no meu ponto de vista, eu acho que é mais uma barreira, assim,
que existe entre, né, psicólogos e, enfim, constelador, porque eu acredito também que hoje está muito fácil de fazer curso de constelação, né? Sim. Uhum. Tá banalizado, na verdade, né? A gente entra na internet, tem curso de constelação por R$ 97, Uhum. né? Sendo que uma formação completa você paga um valor bem alto, né? Um valor bem alto, porque para trazer a base. Mas isso do Bert, eu acredito que, né, ele fala muito por amor, né? Por amor. Então, dentro da constelação existe um fenômeno que não tem como não acreditar que existe isso, né? Uhum. Não sei aonde vai dar isso, mas eu acredito que vai dar sequência. Em tudo tem isso, né? Essas barreiras. Dos dois lados. Sim, e atendi uma juíza também que constelou comigo há um mês atrás, eu acho. E ela disse que ela faz a constelação quando ela está em dúvida, né? Que vai resolver, não sei se é isso que ela vai aceitar na hora lá, mas ela disse que muitas vezes é o que é. Ela, no caso, ela constela casos. Você pode constelar Isso é casos, possível? é possível. Sim, inclusive estava sendo usado, né? Sim, agora eu não sei como é que ficou agora, né, no judiciário. Eu também não tenho essa informação assim de uma forma mais clara. E quando a gente traz o invisível para essa realidade 3D, matéria, daquilo que dá para tocar, daquilo que dá para cheirar, daquilo que dá para comprovar cientificamente, né? E por muitas vezes eu sou uma pessoa que apoio muito o método científico, né? Sim. Eu realmente vejo a importância disso. Só que na era que a gente está entrando, né, no momento que a gente está vivendo da humanidade, a nossa aceitação do oculto, né, e o oculto são os conhecimentos antigos, né, que não eram revelados para as grandes massas e esse poder ficava na mão de poucos. Então, quando a gente traz o invisível para dentro dessa realidade, a resistência vai acontecer. Sim. Eu vejo dessa forma, resistência, né? Resistência do sistema do inconsciente coletivo que limita a grande massa, enfim, de expandir a sua consciência. Eu vejo dessa forma o que tu estava colocando com relação à constelação. Sim. E é por isso que existe uma barreira, né? Embora a gente respeite o ponto de vista de cada um, né? Dos psicólogos, tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Cada um tem o seu valor. Mas isso do invisível, eu acredito que a gente tá nessa era, né? Porque o Albert Einstein falava, né? Que a gente está mergulhado num oceano de energia, mas ele dizia isso há 70 anos atrás. E lá, quem entendia, ele era taxado como louco, né? E hoje a gente vê que a gente vive muito mais no invisível e que o invisível tem mais poder do que o visível, né? Porque se a gente está falando aqui, a gente está chegando lá para eles, né? Tá chegando de alguma forma. Antes as pessoas não entendiam. Então hoje eu acredito que está vindo à tona realmente. E a constelação traz luz ao que está oculto realmente, né? Então, escondidinho, não está recebendo luz. Não está recebendo luz. Então isso libera emaranhamentos lá de muito atrás, né? Por lealdades ao sistema, por amor. Então eu acredito que sim, que isso também é uma resistência, né? Que a gente dos nossos entendimentos de amor. O que é, Fernando? Ah, tá. Desculpa. Estou ofegante. Estou emocionada, senhoras e senhores. Vamos para as perguntas aqui, então, do público que está ao vivo com a gente. Tu consegue encontrar ali, Lucas, para ficar mais fácil? Tá meio misturado? Eu achei uma aqui que eu achei interessante. É da Carla Constanza. Leia, como começar com a autocura? Né? Para quem nunca esteve nesse meio, para quem nunca caiu nesse podcast, tá caindo aqui de paraquedas, não tem ideia, né? Por onde que nós podemos começar? A gente fala muito em autoconhecimento, né? O despertar, né? Se ela faz essa pergunta, ela já está no despertar, né? Como, já começou? Né? Já começou. Então, né, o processo de autoconhecimento foi com o Reiki, né? Mas a Jéssica tem o Observador, que eu acho fantástico, né? Que inclusive vamos estar apresentando ano que vem lá na Leia. Apresentando o Observador.
E hoje na internet tem muitos, né, caminhos para Conteúdo. autocura, né? E eu digo que você, primeiro passo é aceitar e querer se curar, né? Esse é o processo de cura, na verdade. Eu sempre penso assim, né? Hoje a gente tem várias ofertas, né? Mas nem sempre todo mundo vai se identificar com a mesma oferta. Então, nós temos reiki, nós temos constelação, nós temos barras, nós temos as medicinas da floresta, nós temos Sim. a hipnose. E eu acredito, né, que cada um vai se encontrar, né? Eu me identifico muito com a constelação, então eu vou ter o meu autoconhecimento, vou ter também a minha cura na constelação. Mas eu não gostei muito da constelação. Ok, então Sim. eu tenho a hipnose, né? E também posso ter os dois juntos. Então, eu acho que é primeiro, talvez, procurar com o que você se identifica, né? Aonde tá aquilo. que Perguntar, você buscar está. ajuda, É. né? Por isso que no título desse podcast tem um S. São caminhos, né? Caminhos da cura. São vários caminhos. Cada um que vai vir aqui vai contar o seu caminho de cura, Sim. vai, enfim, falar da sua fórmula, daquilo que deu certo pra você e que pode servir pra outra pessoa, né? E eu fui falar nos stories hoje e eu falei assim, pra você que também tá no processo. Sim. Porque assim, ó, se você ainda não começou, vai começar, não é tudo flores, não. Não é só Não é tão borboletinha. bonitinho quanto parece na internet, Não é só né? borboletinha e passarinho, né? Beija-flor. Alegria. Eu já quis, olha, sabe se Desistiu Deus umas 10 quantas vezes. A Suiane, né, que a gente Não é quero muito amiga, se ele sentava lá em casa, o Lucas, então, o Lucas comprou, até hoje ele não sabe se ele me ama, se ele me odeia, de tantas vezes que eu já quis desistir. Ele chega lá em casa e diz, Lucas, isso que não é pra mim, eu não quero mais, não quero gravar mais vídeo nenhum, não quero Não quero fazer mais mais nada nada. disso aqui. Pois estou eu aqui sentada abrindo um podcast novo aqui pra você, né? Tem mais uma pergunta interessante aqui. Do Renan de Souza. Boa noite, deusas. Obrigado. Gratidão pela parte que me toca. Aceito e me beneficio. Queria saber da Leia como podemos nos manter conectados com a nossa consciência durante o dia todo. Sim. Essa é, Essa na também verdade, quero saber. a consciência, na Por favor. verdade, vamos dizer, não é consciência, eu digo, né? É a vibração elevada, na verdade, Sim. né? Que ele quis Uhum. se referir. Eu acredito que ter uns princípios de que a gente está aqui nesse momento presente, né? Que a gente não está Esse é o- atrasado, esse é o único momento. Sim. E eu acho que acredito que na pergunta dele é sobre a espiritualidade, né? Acredito que sim. Uhum. E é acreditar e agradecer. Eu digo que para a gente manter a vibração elevada, a nossa consciência, né? É agradecer. Acho Agradecer que é- cada momento da tua vida. Agradecer de manhã quando acorda, agradecer pela comida. Elevar o agradecer- padrão, né? Porque daí tu eleva, e a gratidão eleva muito a nossa vibração, Uhum. né? Em hertz, né? Sim. E ali a gente consegue manifestar um dia maravilhoso, né? Extraordinário. Tem outra pergunta aqui da Fabiana também. O que você indica de terapia para a ansiedade? Para ansiedade, Isso. então o que eu mais faço para crise de ansiedade é barra de Axis, né? Que é quando está em crise. Mas dentro da constelação a gente constela a ansiedade para ver da onde que vem também. Tá. Pode ter uma lealdade de Tem. sistema ali, né? Sim. Mais uma aqui da Kátia Sorato. Leia, você tem rituais matinais que te ajudam no seu dia a dia? Se sim, você pode compartilhar conosco? É o ritual da gratidão. Da gratidão. Da gratidão. Eu acordo muito cedo, né? Uhum. Bem cedo, tenho o hábito de acordar cedo e agradecer. Agradecer desde a cama, abrir os olhos. É a louca da gratidão, né? Agradecer o chuveiro, a água, a energia. Então, esse é o meu ritual. Tem aqui agora uma indicação, achei interessante, já também como estamos falando de constelação, que é uma série da Netflix, né? Sim. Que Muito bombou aí boa. uns meses atrás, que traz um pouquinho o conteúdo de constelação, né? Eu acho que não da forma tradicional, talvez a Leia possa explicar melhor, mas é a série Uma Nova Mulher, que trabalha a constelação, né? Sim. Eu acho que tem vários Que é tipos muito de top. constelação também, né? Sim. Não sei se tu pode falar sobre, chegar a assistir.
Sim. Eu digo que sempre, para quem não conhece, vale a pena assistir, né? A série Uma Nova Mulher ali maravilhosa. traz a consciência do campo, como funciona o campo numa constelação familiar. Eu queria perguntar, agora essa é uma pergunta minha, voltando ali um pouquinho nos casos de constelação. Por exemplo, quando eu incluo alguém no meu sistema, automaticamente eu sou inclusa no sistema daquela pessoa também? Por exemplo, nós tivemos a rejeição do pai. Incluímos ele no nosso sistema através da constelação. Sim. Então, eu automaticamente, né? Sim. Sou inclusa no sistema dele também? Sim. É porque no meu caso, meu nem sabe que eu existo, Sim, então. não sabe. Então, na verdade, por isso que a gente fala que é um movimento de alma, né? A gente libera. E eu posso, por exemplo, a gente vive uma situação de ansiedade, a gente vive uma situação, inclusive crises financeiras, eu sei que também tem curas dentro da constelação, que podem vir, por exemplo, de bisavós, de tataravós. Essa repetição, ela pode chegar muitas gerações para trás, Sim, né? se fala que a gente trabalhava 7 gerações passadas, hoje se fala em 14 gerações, né? É muita geração. É muita Meu gente. Deus, haja É vida pra muita tanta gente. geração. Eu acho que essa questão da fidelidade ao sistema da pobreza, De escassez. escassez financeira e muitas outras pobrezas, né? Isso dava um episódio inteiro só sobre isso. Casos, acho que sobre situações. Dinheiro e sistema, Escassez. né? E ficar essa honraria à pobreza, né? Assim, os que vieram lá de trás, Sim. uma sensação de que eu não posso, Ter né? mais que eles, E né? tá louco, meu avô e a minha avó e a minha bisavó sofreram e atravessaram o rio e moravam na casa de Paubapique e era todo mundo pobre. Passava Como é que fome, não tinha roupa. né? Como é que eu vou ser bem sucedido, liberto financeiramente? E quando a gente quebra o padrão, na verdade, a gente fala que a gente é o sonho de todos os nossos ancestrais, né? De fazer diferente, porque todos queriam prosperar, todos queriam viver uma vida abundante, só que não puderam, né? Ficaram na escassez, guerras. E muitas pessoas que eu vejo assim, não, eu não posso ter mais porque os meus pais não tiveram, eles passaram necessidade. E até pessoas que têm muito dinheiro e não conseguem gastar. Porque lá no inconsciente tá que teve muita falta, muita Vai escassez. Vai faltar. E pode sentar e dormir o resto da vida que tem dinheiro. Mas a crença de que vai faltar tá aí. Então, quando você olha para isso, eu sei que eu constelei senhores, né, com aí 60 anos, que estavam presos a essa lealdade com muito dinheiro. E a partir do dia que constelaram, conseguiram comprar um carro, conforto, mudar casa. Vou viajar agora. Agora eu vou fazer coisas, sabe, usufruir, que na verdade desfrutar do que, porque não mereciam, né? E muitas pessoas, ele dizem assim, nossa, Léa, toda vez que eu penso em viajar, eu fico doente. Né? Por quê? Deus me livre de gastar o dinheiro que eu guardei. Como é que eu vou ter dinheiro Não, eu pra não viajar? mereço, né? Como meus pais passaram tanta dificuldade, nunca saíram lá da cidade, lá do interior, e eu ir para outro país, sempre adoece. E às vezes a gente pensa também, por exemplo, viajar, vamos botar que pode ser uma coisa grande, comprar um carro à vista é uma coisa grande, mas eu vejo que isso se manifesta também em coisas pequenas. Por exemplo, hoje eu vou no mercado e eu vou comprar tudo que eu quero, sabe? Sim. Eu não vou olhar preço, eu vou pegar aquilo que eu quero. E é uma manifestação disso também, né? Sim, com certeza. E é por lealdade ao sistema de escassez, né? Sim. E, na verdade, isso libera o fluxo de receber. Quanto mais você gasta, assim, tipo, né? Não, eu vou em honra a eles, eu vou usufruir, mais vem. Né? Aí, dentro desse gastar, obviamente, que teriam... Tem a Não, consciência, tem um limite, né? A né? consciência Uma vez a gente questionou uma Não professora... vamos sair gastando e depois dizer que é culpa da Sim. constelação, né? Uma vez a gente questionou uma professora sobre a manifestação, né? É porque a gente não sabe manifestar pra valer mesmo ainda, que a coisa entra na realidade assim. E aí foi questionado pra ela, por que todo mundo não manifesta assim e tal, a questão do dinheiro? Ela disse assim, porque o planeta seria um grande lixão. As pessoas não estão preparadas para essa quantidade de acesso. E agora a gente vai ter que acabar. Chegando. Mas ainda temos 50 pessoas. Olha só, Olha. Gratidão a muitas todos. gratidões. Muitas e muitas. Tem gente aqui perguntando se você atende online. Você, Eu, Jéssica, você, atendo Jéssica, você online. atende Inclusive, online? tenho pacientes aí em vários países.
Opa, tivemos um pico com Uau. 65 pessoas e subindo, e subindo. Nós vamos arrebentar a boca do balão, hein? Vocês aqui, os sócios aqui do estúdio, vocês que segurem as E lute com a estruturas. gente Vamos- aqui. Que lutem Vamos com a gente bombar. aqui. Então, mais uma vez aqui, eu vou agradecer a galera que contribui para que esse momento possa acontecer, né? Nosso professor Silvio, lindão, maravilhoso naquela foto, ó. Instituto Sol Agenda do Central. Sol Central. Agenda do vamos Sol lá, Central. Muito importante. O Sol Central é uma casa que está localizada aqui em Braço do Norte, né? Um espaço, um ambiente seguro para você vivenciar a sua experiência com a ayahuasca. Nós vamos ter Devidamente registrado. devidamente né? registrado com CNPJs, Com pro- pessoas responsáveis. e capacitadas, né? Pessoas que passam por capacitação para poder estar à frente desses trabalhos. Então, lá tem o Tiagão, nosso querido Tiago, que é zelador da casa, o Que João. esse final de semana vai estar conduzindo, né? No sábado à noite às 19 horas. Cerimônia de ayahuasca com o Tiago, né? Eu tô aqui olhando a agenda, então é esse sábado, Isso. dia 9, Uhum. às 19 horas, tem que chegar um pouco antes, tá? Tem agenda no Sol Central para vivência com ayahuasca e aceita iniciantes. E dia 14, que é o que a gente De tem de agenda outubro. agora, né? De outubro, o pessoal do Rezar Colibri também vai estar conduzindo musicalmente a vivência com ayahuasca no Instituto Sol Central. Fica aqui para você acessar o perfil no Instagram, né? @_ Sol Central. Lá você vai ter todas as informações. E a gente não pode deixar de falar do dia 16 de setembro, né? Agora nós vamos Não falar da vamos. agenda da Leia, Já gente. tá fechado, mas a gente não pode deixar É. de falar, porque vai ser um evento muito especial, né? O próximo, a Leia também abre o espaço, o Recanto Feliz, que é em meio à natureza, é um lugar paradisíaco, gente. Muito É assim, maravilhoso. sem tamanho. Tem cachoeira, tem trilha, tem morro, tem montanha. É Tem tudo. incrível, tem tudo. Tem ela, tem a comida dela. Tem a cocada. No próximo dia 16 de setembro, a Leia vai estar abrindo as portas do espaço lá para uma vivência incrível, um momento assim muito especial, esperado há muito tempo já, né? Que é a família Cristal, que são amigos nossos, né? Amigos da Arro, já tiveram aqui fazendo trabalho com a gente aqui em Braço Norte, e agora dia 16 de setembro vão chegar lá no sítio. Não tem mais espaço para colocar gente. Não, acabou, infelizmente. Não tem né? mais como A comportar essa procura tá galera. muito grande, mas não tem mais como, não dá. Nessa não. Nessa Outra não. Oportunidade. Teremos muitas outras Isso, ainda, muitas né? outras. Outro movimento que vai acontecer lá no Recanto Feliz é no dia 1º de dezembro. Nós vamos ter lá, eu digo nós porque geralmente eu contribuo aqui com a amiga Leia na certeza. organização Estamos dos no eventos. apoio. Né? Nós somos o apoio aí, a equipe da Leia. Dia 1º de dezembro, nós vamos ter o primeiro dia feliz. Olha que legal. Um dia feliz. No Recanto Feliz. Então vai ter música, vai ter trilha, Comida. comida, Vai ter alegria. network, né? Que são as Uhum, trocas as ali, o pessoal trocas. trocando, muita informação, muita alegria nesse dia, né? Vai ser um dia para a gente vivenciar o belo, bonito, a arte de Deus que está manifestada lá naquele sítio. Então, ainda vai entrar em circulação, né? Sim, todo o material. O material Uhum. desse dia. Mas já marca aí na tua agenda que é dia 1º de dezembro. É um sábado. Nesse dia, é no sábado, né? Isso. Sábado. Nesse dia não tem trabalhos aí, convivências de ayahuasca. Então, então todos estão convidados. A gente vai estar abrindo bastante vaga para esse evento aí para poder receber todo mundo, tá? E, cara, Leia, acho que era isso, né? Porque não, nós vamos o resto da Não, noite vai Nossa, ficar a até noite, meia-noite, né? Bem virar a bom. noite falando. liberar Acho os que a gente meninos, né, tadinho? não pode Ai, deixar de ficam agradecer eles também, cansados, né? Vamos agradecer eles. Tantos baiano. meses manifestando aí um estúdio para esse podcast. Chegou. Não tinha jeito. Deus abençoe a vida de né? vocês, tá? Graças a esses dois aí. Ah, Nós Como é que que- agradecemos, né? Como é que é o nome do estúdio, Fernando? É Smart Play. Então, gente, a gente está aqui no estúdio da Smart Play. Eles
locam, né? Alugam esse espaço pra gente. Foi eles que acolheram a gente, possibilitaram para que a gente conseguisse realizar o nosso desejo. Também um sonho, né? A gente queria muito fazer esse podcast, a gente idealizava quem a gente vai trazer, como é que a gente vai fazer, como é que vai ser. Mas nós não tínhamos estrutura e graças a eles a gente agora tem e estamos realizando esse sonho. É isso Nós aí. agradecemos, né? Queremos pedir desculpa aí pro pessoal que acompanhou, né? Tivemos um pouco de probleminha com a internet, mas vai ser... Vamos aprendendo sanado. também, Isso, faz parte. vai ser sanado e a próxima vai estar tudo 100%. Tudo está Isso. perfeito do jeito que está, né? É, Isso aí. gratidão. E, na verdade, não é nem aceitar, é entender que tudo foi como foi e compreender a vida deles como foi, né? E quando a gente compreende que tudo isso que acontece na nossa vida vem de lá de trás e a gente honra nossas raízes, é como uma árvore, né? Se a gente não tem a firmeza de honrar que a gente recebeu o suficiente, a vida, né, dos nossos pais. E aí tá embora a gente não, muitas pessoas nem conhecem o pai, né, como a Jéssica, mas a gente honrada onde a gente veio, a gente tem força. A gente tem o nosso lugar, e traz isso na constelação, o nosso lugar de força no sistema. E aí sim, né, a gente diz que quando as raízes estão profundas, sólidas, a gente consegue crescer e dar frutos. Né? Então, eu sempre falo, eu tenho pai e tenho mãe, que eu tenho a força da vida. Então, só pela vida a gente tem que ser grato, né? E a gente só está aqui graças a eles. Então, a constelação traz isso, esse movimento. E trabalhando com as constelações, eu vejo quanto está tendo de cura realmente, sabe? Do feminino, do masculino, né? Do movimento da alma. Então, é muito lindo o movimento da constelação. Assim, uma coisa que eu percebo, eu acho a constelação muito poderosa, porque ela ensina a gente a incluir aqueles que a gente exclui muitas vezes, né? Que são os vilões, no nosso caso, nossos pais, né? A figura masculina, né? Nossos casos, Nossos meio da casos, Suiane. porque a gente é tão amiga que se junta aqui em algumas coisas. Semelhante se atrai. Sim. Mas eu acho poderoso como a constelação, ela te ensina a olhar para aquilo ali e incluir aquilo no teu sistema. A olhar para o caso que o meu pai não é um vilão, ele pertence ao meu sistema. E eu acho isso uma coisa muito poderosa na constelação, né? Porque a gente passa, às vezes, nós poderíamos passar uma vida inteira excluindo, tendo raiva, se vitimizando e... Inclusive, não, eu a dizia... constelação ensina a gente a incluir isso. Quando alguém me perguntava, eu dizia, não, eu não tenho pai. Não tenho. Mas como assim? Não, eu vim parar pela luz, força do vamos. destino aqui nesse planeta. Né? Dentro disso, agora, a pergunta que veio. Porque gera muita polêmica. E Sim. eu, agora não mais, mas eu já fiquei muito engalhado nisso. Então, atenção, senhoras e senhores. Pessoal do corte aí depois. Meu filho lindo, maravilhoso. A constelação traz honrar pai e mãe. Sim. E aí eu gostaria de entender, dentro do teu ponto de vista, do conhecimento da constelação, afinal de contas, o que é honrar pai e mãe? Por quê? Como terapeuta, eu atendo muitos casos, por exemplo, de pessoas que sofreram abuso dos próprios pais, né? Ou que se criaram em ambientes com mães altamente narcisistas, controladoras, violentas. E aí, é claro que a pessoa chega na fase adulta, né? Com um pé de trauma, né? Cheio de trauma. Ali Sim. fica... E aí, quando a gente vai, né, para essa condição de honrar pai e mãe, mas afinal de contas, nesse ponto de vista, o que é honrar pai e mãe? Sim, por isso que eu digo que é desafiador, né? As pessoas a entender o que é honrar pai e mãe. Por isso que eu digo, não é amar e não é conviver. Mas honrar é honrar a vida, né? Apesar de tudo como foi. Por isso que a constelação faz esse movimento. Primeiro, ela olha para a dor, né? Se teve abuso, se teve falta. Tu traz à tona todo esse sentimento, né? E você vai liberando o campo
que é um fenômeno que acontece, né, numa constelação familiar, vai liberando essas dores. E não que você vai amar e vai olhar, querer conviver com teu pai e tua mãe, não. Você vai simplesmente entender que você só está aqui graças a teu pai e a tua mãe, Uhum. independente de como foi. Então, honrar é honrar a vida, né? Dentro dos mandamentos, tá, né? Honrar pai e mãe. Não quer dizer conviver, não quer dizer amar, mas sim honrar a vida. Eu Pode Pode? falar. Vai. Não, vai, sim. Vai. Não, é porque falando de pai e mãe, então agora me surgiu uma dúvida em relação à adoção, né? Sim. Eu tenho meu pai e mãe biológicos de geração. Como é que nós incluímos? Eu sou uma criança adotada, por exemplo. Tá. Como é que inclui isso na constelação ou não inclui? Uhum. Como é que esses pais adotivos eles entram no meu sistema? Sim, isso inclui. Na verdade, quando a gente faz constelação com filhos adotivos, primeiro a gente coloca os pais biológicos, né? Sangue, Porque a daí, gente nesse traz, né, a herança de todo esse sistema dos pais biológicos, Sim. né? Então, é reconhecer que você está aí graças aos pais biológicos. E daí sim, os pais de adoção do coração, incluindo também. Então, eu digo que são abençoados, que têm a força de 2 sistemas, né? Do sistema biológico e a força por amor de outro sistema. Então, eu digo que Então, as eu crianças... posso honrar 2 sistemas. Sim, com certeza. Ah, Sempre bo- tive excelente curiosidade sobre pergunta, isso. Suiane. Porque, né, são N situações, mas se eu sou uma criança adotiva, que sistema que eu tô honrando? Sim. Né? Muito bom isso. Sim, e na Então, eu verdade, sempre tive- muitas crianças, muitas pessoas, adultos, adolescentes, enfim, que eu atendo com constelação, nunca quis olhar para o sistema de origem. E daí vem falta, daí vem vícios, daí vem ansiedade, depressão, porque da onde que eu vim? Né? E sempre existe uma falta, porque o que a gente trabalha daí é a rejeição, porque foi rejeitado. Sim. Né? E a constelação traz isso, não. Eu vou ver da onde eu venho, né? E daí vem o que? As raízes. Aí é onde ela vai encontrar força para ir para a vida. E honrando os pais biológicos, agradecendo a vida e quem adotou por amor. Então, né, a nutrição eles receberam dos pais adotivos, Sim. né? Mas a vida dos pais biológicos. Então, ali encontra força, encontra o lugar de força. E daí sim, eles conseguem ir para a vida. E em contrapartida, se eu sou uma criança não adotada, por exemplo, eu cresci sempre sozinha em. Como é que chama? Situação de rua? Essas situações assim. Ainda assim eu honro um sistema. Sim. Daí Um seriam mais orfanato, distantes. por exemplo. É, Um orfanato. ainda assim eu honro um sistema porque é aquele da onde eu vim, certo? Sim. Né? E quando a pessoa não conhece os pais, a gente pede para visualizar assim, uma luz, isso que eu ia a vida, perguntar. né? Como é que a gente trabalha se eu não conheço nenhum dos dois, ou se eu não conheço um, né? Porque por exemplo, se eu conheço a minha mãe, a gente sabe Tem de uma alguma base coisa de informação daquele ali, sistema, né? Sim. Mas se eu não conheço, como é que da onde que eu vou começar, né? Sim. É possível também. Antes é aceitar que você veio, né, de um ventre, de um sim, né? De um sim, de um pai e de uma mãe, né? Então, que essa herança ele traz, né? Desse sistema. Então, é olhar para isso, para as raízes. Eu tive um grande aprendizado. Me dá o celular aí. Isso aí. Eu ia te chamar de Lu. Acho que a Lu tá falando da Tá gente. falando da gente, ela tá assistindo a live. O pessoal gosta muito, né, da constelação aqui. Muita gente falando, né? Quero muito curso de constelação. A Ramona falando. Como é que tá a nossa transmissão? Tá travando bastante ainda? Tá. Mas o áudio tá fluindo? Tá. Teve uma... Inclusive eu fiz uma palestra uns 15 dias atrás, onde eu falei sobre isso. Um dos grandes pontos no meu caminho de cura, que a minha encrenca ali, era com o fato de não ter conhecido meu pai. Que eu falava antes, né? Eu não tenho pai. Eu saí do nada para a existência. Luz. E aí, um dia, dentro de um dos meus processos terapêuticos, eu questionei a criação, ou a minha própria consciência, do porquê que eu escolhi
passar por essa experiência de não conhecer o meu pai biológico? Eu questionei isso. E a resposta foi certeira e ela preencheu meu coração. A resposta foi para que você aprenda a amar incondicionalmente. Ou seja, como é que eu amo um ser que eu nunca vi, eu não sei quem é, eu não sei se ele tem qualidades, se ele tem defeitos. E eu falei, como assim? Aí a resposta, de novo, né, pela minha consciência, foi: ame-o porque ele existe. Ame porque ele existe, porque se ele não existisse, você não existiria. E isso, assim, deu uma virada de chave nessa encrenca interna que eu tinha, né? Não é um trabalho simples, porque eu sei que eu não sou a única pessoa que, enfim, né, vive essa situação. A Sui também tem uma história semelhante. E são anos, assim, de terapia, mas eu sinto que quando eu entendi essa resposta, porque é muito fácil você amar quem te trata bem, quem tá ali com você todo dia, que dá amor, que dá carinho, que dá aceitação. Agora, como é que eu amo alguém que eu nunca vi? E aí isso trabalhou... E ainda assim tem um impacto tão grande na minha história. Porque senão eu não existia, né? A minha história faz parte da história dele. E vice-versa. E dentro desse processo da constelação, Leia, eu preciso perguntar isso pra você, antes da gente encerrar. Como é que tá o nosso tempo, Lucas? Tá. Tu quiser selecionar algumas aí, porque eu não consigo acompanhar aqui pelo... Tem bastante. Eu tenho que voltar. Se tu quiser ir olhando, Sui. Tá, Eu preciso perguntar, Leia, porque isso tem dado muito pano pra manga na internet, a questão da constelação familiar. Inclusive, tem uma menina aí no TikTok que faz um movimento, assim, muito pesado contra a constelação familiar. Inclusive, acusa o Bert Helling de nazista, né? Sim. E que isso não tem base nenhuma, porque ela estava sendo usada, né, dentro dos júris. Sim. Não sei até onde tu tem informação sobre isso, o que tu poderia comentar para contribuir, porque eu tenho certeza que as pessoas vão lá na internet digitar o que é constelação familiar, elas vão encontrar a parte negativa ali dentro desses comentários. Como tudo, na Como verdade, tudo, né? né? Tudo Como tem, qualquer coisa. O ônus e o bônus. O ônus e o bônus. Então, o que você sabe, o que tu entende, assim, dessa questão? Até uns 15 dias atrás, veio uma psicóloga, né, a procurar a constelação e até a gente conversou sobre isso, né? O quanto que está impactando, mas eu acredito que, porque bate muito também, né, com os psicólogos, né, trazer isso. Sim. Mas, no meu ponto de vista, eu acho que é mais uma barreira, assim, que existe entre, né, psicólogos e, enfim, constelador, porque eu acredito também que hoje está muito fácil de fazer curso de constelação, né? Sim. Tá banalizado, na verdade, né? A gente entra na internet, tem curso de constelação por R$ 97, né? Sendo que uma formação completa você paga um valor bem alto, né? Um valor bem alto, porque para trazer a base. Mas isso do Bert, eu acredito que, né, ele fala muito por amor, né? Por amor. Então, dentro da constelação existe um fenômeno que não tem como não acreditar que existe isso, né? Não sei aonde vai dar isso, mas eu acredito que vai dar sequência. Em tudo tem isso, né? Essas barreiras. Dos dois lados. Sim, e atendi uma juíza também que constelou comigo há um mês atrás, eu acho. E ela disse que ela faz a constelação quando ela está em dúvida, né? Que vai resolver, não sei se é isso que ela vai aceitar na hora lá, mas ela disse que muitas vezes é o que é. Ela, no caso, ela constela casos. Você pode constelar Isso é casos, possível? é possível. Sim, inclusive estava sendo usado, né? Sim, agora eu não sei como é que ficou agora, né, no judiciário. Eu também não tenho essa informação assim de uma forma mais clara. E quando a gente traz o invisível para essa realidade 3D, matéria, daquilo que dá para tocar, daquilo que dá para cheirar, daquilo que dá para comprovar cientificamente, né? E por muitas vezes eu sou uma pessoa que
apoio muito o método científico, né? Sim. Eu realmente vejo a importância disso. Só que na era que a gente está entrando, né, no momento que a gente está vivendo da humanidade, a nossa aceitação do oculto, né, e o oculto são os conhecimentos antigos, né, que não eram revelados para as grandes massas e esse poder ficava na mão de poucos. Então, quando a gente traz o invisível para dentro dessa realidade, a resistência vai acontecer. Sim. Eu vejo dessa forma, resistência, Sim. né? Resistência do sistema do inconsciente coletivo que limita a grande massa, enfim, de expandir a sua consciência. Eu vejo dessa forma o que tu estava colocando com relação à constelação. Sim. E é por isso que existe uma barreira, né? Embora a gente respeite o ponto de vista de cada um, E né? tá Dos tudo bem, psicólogos, tá tudo bem, certo, né? Tá né? tudo certo. Cada um tem o seu valor. Mas isso do invisível, eu acredito que a gente está nessa era, né? Porque o Albert Einstein falava, né? Que a gente está mergulhado num oceano de energia, mas ele dizia isso há 70 anos atrás. E lá, quem entendia, ele era taxado como louco, né? E hoje a gente vê que a gente vive muito mais no invisível e que o invisível tem mais poder do que o visível, né? Porque se a gente está falando aqui, a gente tá chegando lá para eles, né? Tá chegando de Só alguma que forma. antes as pessoas não entendiam. Então hoje eu acredito que e tá vindo à tona realmente. E a constelação traz luz ao que está oculto realmente, né? Então, Escondidinho, não tá recebendo luz. Não tá recebendo luz. Então isso libera emaranhamentos lá de muito atrás, né? Por lealdades ao sistema, por amor. Então eu acredito que sim, que isso também é uma resistência, né? Que a gente dos nossos entendimentos de amor. O que é, Fernando? Ah, tá. Desculpa. Estou ofegante. Estou emocionada, senhoras e senhores. Vamos para as perguntas aqui, então, do público que está ao vivo com a gente. Tu consegue encontrar ali, Lucas, para ficar mais fácil? Tá meio misturado? Eu achei uma aqui que eu achei interessante. É da Carla Constanza. Leia, como começar com a autocura? Né? Para quem nunca esteve nesse meio, para quem nunca caiu nesse podcast, tá caindo aqui de paraquedas, não tem ideia, né? Por onde que nós podemos começar? A gente fala muito em autoconhecimento, né? O despertar, né? Se ela faz essa pergunta, ela já está no despertar, né? Como, já começou? Né? Já começou. Então, né? O processo de autoconhecimento foi com o Reiki, né? Mas a Jéssica tem um observador que eu acho fantástico, né? Que inclusive vamos estar apresentando ano que vem lá na Leia. Apresentando o observador. E hoje na internet tem muitos, né? Caminhos para autocura, né? E eu digo que primeiro passo é aceitar e querer se curar. Né? Esse é o processo de cura, na verdade. Eu sempre penso assim, né? Hoje a gente tem várias ofertas, né? Mas nem sempre todo mundo vai se identificar com a mesma oferta. Então, nós temos Reiki, nós temos constelação, nós temos barras, nós temos as medicinas da floresta, nós temos a hipnose. E eu acredito, né, que cada um vai se encontrar, né? Eu me identifico muito com a constelação, então eu vou ter o meu autoconhecimento, vou ter também a minha cura na constelação. Mas eu não gostei muito da constelação. Ok, então eu tenho a hipnose, né? E também posso ter os dois juntos. Então, eu acho que primeiro, talvez, procurar com o que você se identifica, né? Aonde está aquilo. Perguntar, buscar ajuda, né? Por isso que no título desse podcast tem um S. São caminhos, né? Caminhos da cura. São vários caminhos. Cada um que vai vir aqui vai contar o seu caminho de cura, vai... Enfim, falar da sua fórmula, daquilo que deu certo para você e que pode servir para outra pessoa, né? E eu fui falar nos stories hoje e eu falei assim, para você que também tá no processo. Sim. Porque assim, se você ainda não começou, vai começar, não é tudo flores, não. Não é só borboletinha. Não é tão bonitinho quanto parece na internet, não é só borboletinha e passarinho, né, beija-flor. Alegria. Eu já quis, olha, sabe? Desistiu umas 10 vezes.
A Suiane, né, que a gente Não é quero muito amiga. Você não sentava lá em casa, o Lucas, então, o Lucas comprou. Ele, até hoje ele não sabe se ele me ama, se ele me odeia. De tantas vezes que eu já quis desistir. Ele chega lá em casa e diz, ó, Lucas, isso aqui não é pra mim, eu não quero mais, não quero gravar mais vídeo nenhum, não quero. Não vou Não fazer quero mais nada disso aqui. Pois estou eu aqui sentada abrindo um podcast novo aqui pra você, né? Tem mais uma pergunta interessante aqui. Do Renan de Souza. Boa noite, deusas. Obrigado. Gratidão pela parte que me toca. Aceito e me beneficio. Queria saber da Leia como podemos nos manter conectados com a nossa consciência durante o dia todo. Sim. Essa é, Você na também verdade, quer saber? a consciência, na Por favor. verdade, vamos, não é consciência, eu digo, né? É a vibração elevada, na verdade, né? Que ele quis Uhum. se referir. Eu acredito que ter uns princípios de que a gente está aqui nesse momento presente, né? Uhum. Que a gente não está Esse é o- atrasado, esse é o único momento. Sim. E eu acho que acredito que na pergunta dele é sobre a espiritualidade, né? Acredito que sim. Uhum. E é acreditar e agradecer. Eu digo que para a gente manter a vibração elevada, a nossa consciência, né? É agradecer. Agradecer Acho que é- cada momento da tua vida. Agradecer de manhã quando acorda, agradecer pela comida. Elevar o agradecer- padrão, né? Porque daí tu eleva, e a gratidão eleva muito a nossa vibração, Uhum. né? Em hertz, né? Sim. E ali a gente consegue manifestar um dia maravilhoso, né? Extraordinário. Tem outra pergunta aqui da Fabiana também. O que você indica de terapia para a ansiedade? Para ansiedade, Isso. então o que eu mais faço para crise de ansiedade é barra de Axis, né? Que é quando está em crise. Mas dentro da constelação a gente constela a ansiedade para ver da onde que vem também. Tá. Pode ter uma lealdade de Tem. sistema ali, né? Sim. Mais uma aqui da Kátia Sorato. Leia, você tem rituais matinais que te ajudam no seu dia a dia? Se sim, você pode compartilhar conosco? É o ritual da gratidão. Da gratidão. Da acordar. gratidão. Eu acordo muito cedo, né? Uhum. Bem cedo, tenho o hábito de acordar cedo e agradecer. Agradecer desde a cama, abrir os olhos. É a louca da gratidão, né? Agradecer o chuveiro, a água, a energia. Então, esse é o meu ritual. Tem aqui agora uma indicação, achei interessante, já também como estamos falando de constelação, que é uma série da Netflix, né? Sim. Que Muito bombou aí boa. uns meses atrás, que traz um pouquinho o conteúdo de constelação, né? Eu acho que não da forma tradicional, talvez a Leia possa explicar melhor, mas é a série Uma Nova Mulher, que trabalha a constelação, né? Sim. Eu acho que tem vários Que é tipos de muito top. constelação também, né? Sim. Não sei se tu pode falar sobre, chegar a assistir. Sim. Eu digo que sempre, para quem não conhece, vale a pena assistir, né? A série Uma Nova Ela é Mulher ali maravilhosa. traz a consciência do campo, como funciona o campo numa constelação familiar. Eu queria perguntar, agora essa é uma pergunta minha, voltando ali um pouquinho nos casos de constelação. Por exemplo, quando eu incluo alguém no meu sistema, automaticamente eu sou inclusa no sistema daquela pessoa também? Por exemplo, nós tivemos a rejeição do pai. Incluímos ele no nosso sistema através da constelação. Sim, Então, eu automaticamente, né, sim, sou inclusa no sistema dele também? sim. É porque no meu caso, meu nem sabe que eu existo, Sim, então. não sabe. Então, na verdade, por isso que a gente fala que é um movimento de alma, né? A gente libera. E eu posso, por exemplo, a gente vive uma situação de ansiedade, a gente vive uma situação, inclusive crises financeiras, eu sei que também tem curas dentro Sim. da constelação, que podem vir, por exemplo, de bisavós, de Ui, tataravós. Essa repetição, ela pode chegar muitas gerações para trás, Sim. né? Se fala que a gente trabalhava 7 gerações passadas, hoje se fala em 14 gerações, né? É muita geração. É muita Meu gente. Deus, haja É vida pra muita tanta gente. geração. Eu acho que essa questão da fidelidade ao sistema da pobreza, De escassez. né? escassez financeira e muitas outras pobrezas, né? Isso dava um episódio inteiro Inteiro. Sobre só sobre isso. casos, acho que sobre situações. Dinheiro e sistema, Escassez. né? E ficar essa honraria à pobreza, né? Assim, os que vieram lá de trás, Sim. uma sensação de que eu não posso
né? Ter mais que eles, E né? tá louco, meu avô e a minha avó e a minha bisavó sofreram e atravessaram o rio e moravam na casa de pau a pique e era todo mundo pobre. Passava Como é que fome, não tinha roupa. como é que eu vou ser bem sucedido, liberto E financeiramente? quando a gente quebra o padrão, na verdade, a gente fala que a gente é o sonho de todos os nossos ancestrais, né? De fazer Legal. diferente, porque todos queriam prosperar, todos queriam viver uma vida abundante, só que não puderam, né? Ficaram na escassez, guerras. E muitas pessoas que eu vejo assim, não, eu não posso ter mais porque os meus pais não tiveram, eles passaram necessidade. E até pessoas que têm muito dinheiro e não conseguem gastar. Porque lá no inconsciente tá que teve Guardar. muita falta, muita Vai escassez. Vai faltar. Uhum. E pode sentar e dormir o resto da vida que tem dinheiro. Mas a crença de que vai faltar tá aí. Então, quando você olha para isso, eu sei que eu constelei senhores, né, com aí 60 anos, que estavam presos a essa lealdade com muito dinheiro. E a partir do dia que constelaram, conseguiram comprar um carro, conforto, mudar casa. Vou viajar agora. Agora eu vou fazer coisas, sabe, usufruir, que na verdade desfrutar do que, porque não mereciam, né? E muitas pessoas, ele diz assim, nossa, Léa, toda vez que eu penso em viajar, eu fico doente. Né? Por quê? Deus me livre de gastar o dinheiro que eu guardei. Como é que eu vou ter dinheiro Não, eu não pra viajar? mereço, né? Como meus pais passaram tanta dificuldade, nunca saíram lá da cidade, lá do interior, e eu ir para outro país, sempre adoece. E às vezes a gente pensa também, por exemplo, viajar, vamos botar que pode ser uma coisa grande, comprar um carro à vista é uma coisa grande, mas eu vejo que isso se manifesta também em coisas pequenas. Por exemplo, hoje eu vou no mercado e eu vou comprar tudo que eu quero, sabe? Sim. Eu não vou olhar preço, eu vou pegar aquilo que eu quero. E é uma manifestação disso também, né? Sim, com certeza. E é por lealdade ao sistema de escassez, né? Sim. E, na verdade, isso libera o fluxo de receber. Quanto mais você gasta, assim, tipo, né? Não, eu vou em honra a eles, eu vou usufruir, mais vem. Né? Aí, dentro desse gastar, obviamente, que teriam... Tem a Não, consciência, tem um limite, né? A né? consciência Uma vez a gente questionou uma Não professora... vamos sair gastando e depois dizer que é culpa da Sim. constelação, né? Uma vez a gente questionou uma professora sobre a manifestação, né? É porque a gente não sabe manifestar pra valer mesmo ainda, que a coisa entra na realidade assim. E aí foi questionado pra ela, por que todo mundo não manifesta assim e tal, a questão do dinheiro? Ela disse assim, porque o planeta seria um grande lixão. As pessoas não estão preparadas para essa quantidade de acesso. E agora a gente vai ter que acabar. Chegando. Mas ainda temos 50 pessoas. Olha só, Gratidão a muitas todos. gratidões. Muitas e muitas. Tem gente aqui perguntando se você atende online. Você, Eu, Jéssica, você, atendo você online. atende Inclusive, online? tenho pacientes aí em vários países. Opa, tivemos um pico com Uau. 65 pessoas e subindo, e subindo. Nós vamos arrebentar a boca do balão, hein? Vocês aqui, os sócios aqui do estúdio, vocês que segurem as Que lute com a estruturas. gente vamos- aqui. Que lutem Vamos com a gente bombar. aqui. Então, mais uma vez aqui, eu vou agradecer a galera que contribui para que esse momento possa acontecer, né? Nosso professor Silvio, lindão, maravilhoso naquela foto, ó. Instituto Sol Central. Agenda do Sol Central. Agenda do Vamos Sol lá, Central. Muito importante. O Sol Central é uma casa que está localizada aqui em Braço do Norte, né? Um espaço, um ambiente seguro para você vivenciar a sua experiência com a ayahuasca. Nós vamos ter Devidamente registrado. devidamente né? registrado com CNPJs, Com pessoas responsáveis. e capacitadas, né? Pessoas que passam por capacitação para poder estar à frente desses trabalhos. Então, lá tem o Tiagão, nosso querido Tiago, que é zelador da casa, o E João. esse final de semana vai estar conduzindo, né? No sábado à noite às 19 horas, cerimônia de ayahuasca com o Tiago, né? Eu tô aqui olhando a agenda, então é esse sábado, Isso. dia 9, às 19 horas, tem que chegar um pouco antes, tá? Tem agenda no Sol Central para vivência com ayahuasca e aceita iniciantes. E dia 14, que é o que a gente tem de agenda agora, né? De outubro, o pessoal do Rezar Colibri também vai estar conduzindo musicalmente a vivência com ayahuasca no Instituto Sol Central. Fica aqui para você acessar o perfil no Instagram, né? @_Sol Central.
Lá você vai ter todas as informações. E a gente não pode deixar de falar do dia 16 de setembro, né? Agora nós vamos Não falar da vamos. agenda da Leia, Já gente. tá fechado, mas a gente não pode deixar É. de falar, porque vai ser um evento muito especial, né? O próximo... A Leia também abre o espaço... O Recanto Feliz, que é em meio à natureza, é um lugar paradisíaco, gente. Muito É assim, maravilhoso. sem tamanho. Tem cachoeira, tem trilha, tem morro, tem montanha. É Tem tudo. incrível, tem tudo. Tem ela, tem a comida dela. Tem a cocada. No próximo dia 16 de setembro, a Leia vai estar abrindo as portas do espaço lá para uma vivência incrível, um momento assim muito especial, esperado há muito tempo já, né? Que é a família Cristal, que são amigos nossos, né? Amigos da Arro, já tiveram aqui fazendo trabalho com a gente aqui em Braço Norte, e agora dia 16 de setembro vão chegar lá no sítio. Não tem mais espaço para colocar gente. Não, acabou, infelizmente. Não tem né? mais como A comportar essa procura tá galera. muito grande, mas não tem mais como, não dá. Nessa não. Nessa Outra não. Oportunidade. né? Teremos muitas outras Isso, ainda, muitas né? outras. Outro movimento que vai acontecer lá no Recanto Feliz é no dia 1º de dezembro. Nós vamos ter lá, eu digo nós porque geralmente eu contribuo aqui com a Com amiga Leia na certeza. organização Estamos dos no eventos. apoio. Né? Nós somos o apoio aí, a equipe da Leia. Dia 1º de dezembro, nós vamos ter o primeiro dia feliz. Olha que legal. Um dia feliz. No Recanto Feliz. Então vai ter música, vai ter trilha, Comida. comida, Vai ter alegria. network, né? Que são as Uhum, trocas as ali, o pessoal trocas. trocando, muita informação, muita alegria nesse dia, né? Vai ser um dia para a gente vivenciar o belo, o bonito, a arte de Deus que está manifestada lá naquele sítio. Então, ainda vai entrar em circulação, né? Sim, todo o material. O material Uhum. desse dia, mas já marca aí na tua agenda que é dia 1º de dezembro. É um sábado. Nesse dia, é no sábado, né? Isso. Sábado. Nesse dia não tem trabalhos aí, convivências de ayahuasca. Então, então todos estão convidados. A gente vai estar abrindo bastante vaga para esse evento aí para poder receber todo mundo, tá? E, cara, Leia, acho que era isso, né? Porque não, nós vamos o resto da Não, noite tipo, vai ficar Passar a até noite, meia-noite, Bem virar a bom. noite falando. liberar Acho os que a gente meninos, né, tadinho? não pode É, deixar de fica agradecer eles cansado, também, né? Vamos agradecer eles. do Tantos baiano. meses manifestando aí um estúdio para esse podcast. Chegou. Não tinha jeito. Deus abençoe a vida de né? vocês, tá? Graças a esses dois aí. Ah, Nós Como é que que- agradecemos, né? Como é que é o nome do estúdio, Fernando? É Smart Play. Então, gente, a gente está aqui no estúdio da Smart Play. Eles locam, né? Alugam esse espaço pra gente. Foi eles que acolheram a gente, possibilitaram para que a gente conseguisse realizar o nosso desejo. Também um sonho, né? A gente queria muito fazer esse podcast. A gente idealizava quem a gente vai trazer, como é que a gente vai fazer, como é que vai ser. Mas nós não tínhamos estrutura e graças a eles a gente agora tem e estamos realizando esse sonho. É isso Nós que aí. agradecemos, né? Queremos pedir desculpa aí pro pessoal que acompanhou, né? Tivemos um pouco de probleminha com a internet, mas vai ser. Vamos aprendendo sanado. também, Isso, faz parte. vai ser sanado e a próxima vai estar tudo 100%. isso. Tudo está perfeito do jeito que está, né? É, Isso aí. gratidão.